Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um PodSeg oferecido pelo Sistema Educacional Gênesis. Você, professor, você educador que está nos acompanhando neste momento, é muito bem-vindo, bem-vinda. E nós, nesse encontro de hoje, temos a alegria de, nesse local aqui especial, oferecer uma nova temática que desde o início do ano vimos abordando alguns temas muito importantes para vocês. E neste episódio nós temos a temática ciência e fé. Vamos abordar este tão importante assunto que gera muitas dúvidas, muitas curiosidades e vamos entender um pouquinho como funciona a questão da fé e a ciência, se elas conseguem andar juntas ou se opõem. E você é o nosso convidado para nos acompanhar durante todo este nosso encontro. Nós temos hoje o nosso convidado, que está aqui conosco, que é o professor Jorge Mendonça Júnior, que é professor, graduado em Biologia, Física, pós-graduado em Ensino de Astronomia e também de Ciências e mestre em Astrofísica pela UTF-PR. Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Uma alegria estar aqui trabalhando e contribuindo, né, para esse tema tão interessante aí. Vamos fazer o que a gente pode para sanar as dúvidas aí do pessoal e ter um entendimento mais sincero, mais honesto, né, sobre esse tema tão bonito e tão relevante que é, né? Certo. Um detalhe que eu vou comentar aqui com os nossos educadores, que o Júnior é um dos autores que faz parte também do time pedagógico da coleção Gênesis do 6º ao 9º ano. Ele participa também da disciplina de Ciências e tem contribuído aí bastante, então para quem de repente não conhece, e também já participou dos projetos anteriores aí do Gênesis, do Fundamental, né, Júnior? Isso, é uma experiência muito interessante, né? E é um desafio didático, né? Às vezes os temas, a gente tem conhecimento que os temas são muito complexos, muito interessantes, e o grande desafio é pensar com a cabecinha ali do aluno do 6º ano, do 5º ano, do 3º ano, como que eu vou explicar isso de uma forma que ele consiga, né, de acordo com a maturidade pedagógica dele. É um grande desafio isso, mas a gente tem, graças a Deus, realizado aí com a ajuda dele, conseguindo vencer as adversidades, né? Isso aí. E antes de nós começarmos aqui a entrar no assunto ciência e fé com o nosso convidado, que é o Júnior, eu quero convidar a você, se você ainda não segue o Gênesis nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde nós constantemente temos ali colocado várias postagens, vários recados aí para os nossos educadores, então você é convidado a nos seguir. Então entra no Instagram e nos siga, Sistema.Gênesis. Vai lá agora, marca o Gênesis, siga ele no Instagram e também no YouTube. No YouTube nós estamos no Sistema Educacional Gênesis. Se você digitar, você vai encontrar ali alguns materiais, os podcasts anteriores a esse, você pode também acompanhar, assistir, e é importante. Como eu disse, mensalmente nós temos trazido alguns assuntos, algumas temáticas importantes, como falamos agora no anterior, antes das férias, sobre a questão da saúde. Falamos sobre a saúde física do professor, do aluno, e trouxemos também vários temas que até então temos tentado atingir a você, educador, a você que diariamente está aí aceitando esse desafio de educar muito além da lousa, atingindo também o coração dos seus alunos e fazendo com que ele cresça de maneira integral. Então você, mais do que ninguém, é convidado também a nos acompanhar neste mais novo podcast, PodSeg, do Sistema Educacional Gênesis. E quero também lembrar a você que, como nós já colocamos nos anteriores, nós estamos oferecendo um certificado para todos os educadores que participam. Para isso, você precisa escrever aí no chat o seu nome completo e a escola que você trabalha, ok? Então, se você quer receber o certificado também referente a este episódio de PodSeg, você precisa digitar o seu nome completo e também a escola que você trabalha, ok? E como sempre nós fazemos,
para começar aqui o nosso PodSec, nós fazemos uma oração. Eu quero convidar a você também a, juntamente conosco, fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo, por mais este encontro que estamos aqui com os nossos queridos educadores, aqui com o professor Júnior, que tu possas também abençoar a cada um que está acompanhando essa programação, a nós também que estamos aqui, a todas as escolas parceiras e aqueles que também estão acompanhando esse PodSeg. Que possamos, Senhor, a cada dia também cumprirmos a nossa missão em sala de aula, que é não apenas levar o conteúdo, mas também levar o teu amor ao coração de nossos queridos alunos. Abençoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, Júnior, vamos então começar aqui com algumas perguntas que eu gostaria aqui de fazer para você. Júnior, comenta um pouquinho para nós primeiro sobre sua experiência profissional. Como é que você escolheu aí, chegou a se interessar em abordar aí sobre a questão de biologia, física, a se aprofundar aí na questão da astrofísica? Comenta um pouco para nós a respeito disso. Bom, é até de certa forma interessante, né? Porque como a maioria das pessoas, a nossa origem ela é muito simples e sem muitas ambições, né? Em muitas ocasiões, a criança, principalmente aqueles que são jovens há mais tempo, como nós dois, né? Que já passamos aí de alguns 40 anos. Somos jovens, né? Experientes, né? Jovens há bastante tempo, né? Verdade. Dizem que até os 40 anos a gente está arrecadando dados, né? Coletando dados. Depois disso a gente começa a agir, né? Então só tem 4 anos que eu comecei a agir, né? Vamos lá. Eu tenho um pouquinho mais. Um pouquinho só, mais. Né? Então, a gente, sonho de criança, né? Eu gostaria de ser jogador de futebol, muitas pessoas, né? Eu gostaria de ser desenhista, ir para o exército, né? E como toda criança eu tinha esses sonhos, né? Mas nunca pensei em trabalhar com ciência. Mas como toda criança, nós somos curiosos. Eu acho que toda criança, ela já é em potencial um cientista. Se nós utilizarmos as ferramentas corretas, a criança é muito curiosa. Então, se nós estimularmos essa curiosidade com respostas pautadas em metodologia, nossa, a criança tem, literalmente, o céu é o limite, né? E eu cresci sem muitas ambições, né? O mundo era diferente do que é hoje, sim, né? Sim. Era bem diferente. Quando fui ficando mais velho, eu escolhi ir para a área dos esportes. Então, eu pensei, vou fazer educação física. E em alguma dessas práticas esportivas eu me machuquei. Eu machuquei o joelho e isso me trouxe um desânimo muito grande, né? Falei, eu não sei mais o que eu vou fazer. E passei um tempo, alguns anos, sem, como diz o pessoal, né? Deixando a vida me levar, né? Em algum momento eu falei, poxa, eu acho que eu quero ir para a área de saúde. E eu falei, não vou fazer farmácia, não vou fazer medicina, isso é muito difícil, eu não conseguiria. Acho que eu vou fazer biologia, porque eu acho que a gente conhece de todas as coisas um pouco. Fui fazer biologia e, sem querer, eu me matriculei na licenciatura. Eu escolhi a turma que tinha menor quantidade de pessoas e não olhei se era bacharel ou licenciatura. Então, eu falei assim, não, eu queria bacharel por causa da questão de saúde. Eu falei, não, mas eu quero essa turma aqui tem menos gente, eu acho que eu vou conseguir ter um rendimento melhor aqui. Era a turma de licenciatura. Quando eu percebi, eu voltei na secretaria e falei assim, não, eu acho que eu fiz besteira, eu queria outra. Ela falou, não, mas o primeiro semestre é tudo igual, não tem diferença, qualquer coisa no outro você troca. Mas 6 meses foram suficientes para o bichinho pedagógico me bicar ali e eu começar a gostar da ideia da sala de aula, né? E aí deixei. Continuei, gostei das matérias que envolviam psicologia da educação e vi que o trabalho do professor ele é muito significativo. E eu tinha sempre essa questão, eu queria fazer algo significativo. E aí comecei, né? E trabalhei, e gostei, e sempre muito curioso. E nesse momento que eu estava estudando, eu fui fazer iniciação científica. E eu tive a bênção de parar na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então eu consegui entrar na Fiocruz e comecei a iniciação científica. E o programa que me aceitou foi o ProCC, que estava sob o comando, acho que ainda está, do
doutor, né, Ernesto Cafarena, se você estiver vendo, talvez, né, um grande abraço para ele aí, me recebeu de uma maneira surpreendente. Nós trabalhávamos com modelagem de proteína, mas era uma abordagem mais física. Na verdade, era biofísica a abordagem. Nós fazíamos modelagem de proteína, uma coisa muito legal, sabe? Mas o grande aprendizado que eu tive ali foi a humildade dos pesquisadores. Como eles tratavam todas as pessoas. Foi uma coisa muito bonita. E isso me encantou. Pessoas que tinham bagagem, né? Pessoas... Nossa, ali eu lidava com pessoas que eram as melhores no Brasil, na área delas, e uma das melhores do mundo, sabe? Então foram coisas impressionantes que eles faziam e todos se tratavam com total respeito. Eu lembro de uma ocasião que o doutor Ernesto Cafarena estava num congresso no Nordeste e ele é argentino, ele falava que era o argentino mais carioca que existia, né? Muito gente boa ele. E aí ele ligou para o nosso laboratório para falar com uma tia da limpeza para dar o feliz aniversário para ela. E eu achei aquilo importante, hein? Achei aquilo impressionante. Ele nem sabe, talvez, né? Que isso me impactou de uma maneira tão positiva, né? Olhar humano, né? Teve um olhar humano. Exatamente. A ciência não é fria como as pessoas imaginam, né? Existe um ser humano ali por trás com intenções, com bagagem, né? Esse também deve ser o olhar, né, Júnior? Não te cortando, mas esse também deve ser o olhar do professor para o aluno, né? Ele, de certa forma, era meu professor. Sim. Ele foi meu professor em muitas coisas ali. Ele não tinha muito tempo para me atender, porque eu era um aluno de iniciação científica, e ele tinha uns projetos grandes dele, mas em uma tarde que ele passou para me explicar, já deu para entender a didática dele, sabe? Era uma pessoa diferenciada, é uma pessoa diferenciada. Inclusive me ajudou até anos depois, fazendo uma carta de recomendação para um programa de mestrado que eu vinha prestar. E isso me despertou. Era interessante aqui no nosso laboratório, ele era multiprofissionais que tinha ali. Certo. Tinha o pessoal da medicina, o pessoal da matemática, da física, da computação, e era muito legal isso. E eu era da biologia, eu não sabia contas, eu não sabia programar. E ali eu decidi, eu ainda vou aprender a fazer as contas, né? Vou ficar bom em exatas, estou tentando até hoje, vou ficar bom em exatas e vou aprender a programar. E assim que eu tive a oportunidade, acabei a graduação de biologia, finalizei a iniciação científica e realmente sair dali para poder fazer um curso de programação, fiz bastante cursos de programação, né? Diversas linguagens, inclusive algumas que estão em alta hoje, como Python, por exemplo, e fiquei na dúvida em que curso de exatas eu faria. E optei pela física, porque é até mais curioso do que a própria biologia. Verdade. Eu falo que a biologia ela trabalha com um organismo microscópico até a biosfera, talvez até um pouco maior. A física ela trabalha com a partículas subatômicas até o universo como um todo, né? Então é mais curioso ainda, né? E aí fui caminhando para esse lado. Durante a graduação, eu tive uma disciplina de astronomia que me aguçou ainda mais a curiosidade. Fiz alguns cursos e acabei optando por me especializar no mestrado na área de astrofísica, né? E foi bacana. Foi muito legal e apaixonado pela área até hoje, né? Legal. E Júnior, você como estudante... Porque eu sei que normalmente os universitários, né, quando chegam nesse momento, enfrentam aí algumas situações. Você, por entrar aí neste meandro da astrofísica, teve algum momento em que sua fé foi conflitada? Como foi sua ligação com Deus nesse meio, nesse nicho da astrofísica? Olha, a gente precisa ser bem sincero. Quando eu entrei para a biologia, as pessoas me alertaram, falaram, cuidado, ali vai falar sobre evolução, excluir Deus de toda a equação que a gente conhece, tudo mais, cuidado para não perder a sua fé. E aí a gente fica com um pouquinho de receio, né? Mas será que é assim? E, Leonardo, para ser muito sincero, fortaleceu ainda mais a minha fé. Eu sempre fui ligado um pouco mais, eu pensava que eu ia ser o cara da prática, né? Do laboratório. E eu me tornei o cara da teoria.
Eu lembro que eu estava estudando, isso na biologia, eu estava estudando o ciclo do ácido cítrico. O pessoal no ensino médio conhece como ciclo de Krebs, onde pega uma molécula de glicose e tem todo o procedimento com enzimas e coenzimas ali na mitocôndria, né? Uma organelazinha dentro da nossa célula e produz 38 ATPs, que são moléculas de energia. E eu estava estudando, curiosamente, aquele passo a passo todo e ficando assustado com toda a ordem, com todo o padrão que existia. E eu, estudando um livro do Bruce Albert, se não me engano o nome do livro é Bioquímica Celular, ou algo parecido, uma das bíblias da área, né? Uhum. E no final do capítulo sobre ciclo do ácido cítrico, ele falava, esses são os procedimentos conhecidos dentro dessa disciplina. Eu falei, ainda existe mais coisas ainda só desse pedaço que a gente não conhece. Não estou falando que existe, que é por causa da existência da lacuna que eu vejo Deus. Não, é por causa da complexidade que existe. Aí depois, na física, eu procurei uma universidade confessional, eu fiz na Universidade Luterana do Brasil, foi muito bacana, deu um background em relação à filosofia, à epistemologia, muito interessante, contribuiu muito. Antes disso eu achava que sabia o que era ciência. Nesse momento eu descobri que eu não sabia o que era ciência, né? Em vários aspectos. E na astrofísica, na física e na astrofísica, percebendo aquela grandiosidade que existe, que a gente acredita que é a obra de Deus, a minha percepção do amor de Deus aumentou exponencialmente. Foi algo maravilhoso, sabe? Quão maior e complexo é o processo ou o sistema, pelo menos para mim, mais eu vejo o quão amoroso é o nosso Deus, é o nosso Criador, né? Não, isso é importante, porque tem muitas pessoas jovens que falam que não tem como você unir a parte intelectual com a parte espiritual. Qual a sua visão aí a respeito disso, em base também da sua experiência? Bom, eu acho que isso não depende das instituições, e sim do indivíduo que está inserido. Você pode ver, nós já conversamos sobre isso, você é capaz de ver pessoas com diplomas invejáveis, títulos grandiosos, que não têm uma autonomia intelectual. Isso foi um problema da nossa geração, né? Uhum. Quando nós estudamos, você vai se lembrar que a gente não podia dar nossa opinião em absolutamente nada. Muito mal na conclusão. Na conclusão, você podia dar sua opinião sobre o trabalho embasado em algum autor. O restante disso era meio que uma compilação dentro de um determinado assunto de diversos autores, só que com suas palavras. Então, nesse ponto, nós fomos doutrinados a pensar segundo outras mentes. Eu não estou falando com isso que a gente deve desprezar o conhecimento anterior, de forma alguma. Mas nós devemos buscar a autonomia intelectual. Então, diversas pessoas sabem repetir o que outros autores afirmam, né? E você vê isso em todos os meios, tanto na teologia, quanto nas questões acadêmicas. E durante muito tempo, fazendo um retrocesso, né? Talvez um ou dois séculos atrás, a Bíblia estava nas universidades. Uhum. Era um tipo de guia das universidades. Não estou falando com isso que a Bíblia é um livro científico, e eu nem acredito que é, né? Mas as pessoas utilizavam e ninguém era, vamos dizer assim, excluído do meio sobre isso. Hoje em dia, as pessoas não aceitam, muitas, né? Não todas, não aceitam, falam que não devemos misturar as coisas. Mas tudo isso depende do ponto de vista de cada um, né? Da mesma forma como as pessoas na academia algumas, né? Obviamente, eu não estou generalizando, não têm autonomia intelectual, na religião isso acontece muito também. Uhum. Perceba que eu estou falando na religião, não na questão de espiritualidade. Sim. As pessoas repetem aquilo que outros autores falaram sem ao menos analisar. Se aprofundar, né? E dentro desse jogo ainda existe o ego. Então, o diálogo entre a ciência e a fé, quando conduzida por essas pessoas, se tornam incompatíveis. Mas quando você tem
duas pessoas defendendo suas posições, abertas em procurar, ao menos entender o ponto de vista da outra pessoa, elas vão perceber que elas têm muito mais em comum com suas crenças e visões de mundo do que imaginavam. Então, eu posso até afirmar que a espiritualidade, a religião, a fé e a ciência, apesar de serem consideradas instituições, não existe um porta-voz delas. Não é porque um ganhador do prêmio Nobel fez uma afirmação que toda a academia científica daquela área concorda com ele. Na verdade, a ciência até estimula, de certa forma, a discordância, que a gente pode até falar sobre isso um pouco mais à frente. Né? Certo. Então, Júnior, em base no que você está trazendo aqui nesse PodSeg, a ciência e a fé podem andar de mãos dadas. Porque se formos analisar, até inclusive é uma proposta do Gênesis, nós colocamos em nosso material justamente a nossa essência, que é a parte espiritual conectada com os componentes curriculares. Esses alunos, é claro que até o 5º ano eles têm esse embasamento, e agora com a nossa coleção do 6º ao 9º trazemos também isso, né, de maneira assim, bem explícita. Mas então no mundo universitário isso também pode ocorrer, da ciência e a fé andar de mãos dadas. Olha, eu vou dar uma opinião pessoal minha sobre Certo. isso. Ciência, etimologicamente falando, quer dizer conhecimento. Conhecimento. Jesus Cristo, nosso Deus, o Criador, é o dono de todo conhecimento. Né? Então, quando você fala sobre fé e ciência, no sentido das palavras, elas realmente andam de mão dadas e são inseparáveis. Mas quando nós estamos falando de instituições, religião, com suas crenças, costumes e tradições, pode ter ali alguma contradição com a ciência. E eu vou te explicar o porquê. Durante muito tempo, e ainda hoje é assim, a dúvida foi considerada falta de fé. Imagine só, se você apresentar uma dúvida, sinal que você não tem fé. Isso parece ser um pouco cruel e incompatível com o processo de aprendizagem, né? E nós começamos com dúvidas. E o método científico, ele inicia com dúvida. O porquê que isso acontece, né? Todo método científico. Nós temos alguns tipos, mas todos eles buscam respostas. Então, se uma instituição, que é a ciência, estimula a dúvida e busca respostas, e cada resposta dada abre várias outras portas de dúvidas, e se a sua concepção de religião considera a dúvida uma falta de fé, nesse momento elas se tornam incompatíveis. Entendi. Entendeu? Então, assim, nós precisamos buscar com sinceridade. Quando você busca com sinceridade e você abre a possibilidade de você estar errado em algum ponto, tudo fica muito bonito, porque você está buscando a verdade. E isso, de maneira alguma, vai contradizer a sua fé. A gente pode até lembrar um episódio escrito na Bíblia, que João Batista, primo de Jesus Cristo, né, ele foi preso e ele estava prestes a morrer, e ele falou com os seguidores dele, vai lá dar uma olhadinha no Messias lá, pergunta se ele é o Messias mesmo, se ele é o Cristo mesmo. Aí 2 dos seus discípulos, né, João Batista, foi lá e perguntou para ele. O João mandou perguntar se você é o Salvador, o Messias mesmo. Aí o que Jesus fez? Falou assim, eu não vou nem te responder, observa o que está acontecendo. E eles viram os milagres, viram todos, e eles voltaram, não tem jeito, esse cara realmente ele é diferenciado. Ele é o Messias. Foram avisar para João Batista. Imagina se o João Batista morresse com aquela dúvida. Ou se ele pudesse fugir ou alguma coisa e tivesse vergonha. Às vezes acontece isso, né?
A gente Sim. fica envergonhado e não quer esclarecer a dúvida. Aí impede, fica tolhido de crescer em conhecimento. E com certeza essa não é a vontade de Deus. E outra coisa a gente tem que deixar claro também. A ciência, como ela é hoje tratada, ela tem seus limites. A ciência, ela pode... tudo que é objeto científico, ele precisa ser observado, precisa ser medido, né, ou comparado, replicado. Deus, dentro dessa metodologia e visão de ciência, está fora desse escopo. Deus não pode ser medido, comparado, replicado. Os atributos de Deus são infinitos, incompreensíveis, né? Muitos deles. Então, nesse ponto, a gente fala que são ferramentas diferentes, que em alguns momentos convergem, certo, por causa dos métodos, e em outros momentos divergem. E tudo bem com isso. A gente cresce em conhecimento. Tem alguns filósofos cristãos medievais que eles falam, né, que existem 2 grandes livros que te levam a Cristo. Eu estou pensando que talvez tenha um terceiro nesse meio aí. O primeiro livro é A Natureza de Deus. Quando eu digo natureza, eu não estou falando só de bosque. Toda a natureza, todo o sistema biológico, químico, físico podem te levar a Deus. E o livro inspirado, a própria Bíblia, que na minha opinião fala sobre o quão pecaminoso é o ser humano e o quão grandioso é Deus em seu amor para conosco. E talvez o terceiro que eu venho pensando aí, quando você coloca os pressupostos corretos, a lógica também te leva a Deus, ao amor dele, a sua magnitude, o seu carinho para conosco, né? Então talvez seja um ponto que a gente possa pensar aí. Então, perceba a diferença. Dependendo do seu ponto de vista, existe uma união, uma convergência entre ciência e fé. Dependendo do seu ponto de vista, em alguns momentos, elas irão divergir. Mas são pontos de vista. Interessante. E para você, professor, educador que está acompanhando esse PodSeg, está fazendo sentido para você? Eu acredito que, Júnior, o que você está trazendo para nós é justamente uma reflexão até para nós como educadores cristãos. E eu quero convidar você também a compartilhar o link dessa programação com outras pessoas que você conheça, que é importante também entender e acompanharem esse assunto. Eu quero convidar também a você a pegar o link. Aliás, antes de você compartilhar esse link, deixa também ali o seu like, que isso é importante justamente dentro do YouTube, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse material. Nós vamos assistir agora um vídeo, que é um vídeo institucional do Sistema Educacional Gênesis, para você, de repente, que não nos conhece ainda, que quer saber um pouco mais, você pode acompanhar também agora o nosso trabalho através desse vídeo. Assista agora. Num cenário em que tantas instituições competem por desempenho, mas poucas educam para a eternidade, onde se fala muito de futuro, mas tão pouco de propósito, onde a educação avança em tecnologia e resultados, muitas escolas cristãs enfrentam um dilema profundo. Como manter seus princípios sem abrir mão da excelência acadêmica? A tensão entre o conteúdo secular e os valores bíblicos é real e crescente. O Gênesis nasceu de um compromisso inegociável: preservar os princípios bíblicos e oferecer um material moderno, pedagogicamente sólido e espiritualmente profundo. Tudo isso alinhado à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que direciona a aprendizagem essencial de todos os alunos brasileiros na sua educação básica. Hoje, dezenas de escolas em todas as regiões do Brasil já utilizam o Gênesis. Com mais de 30 anos de experiência, nossa equipe oferece não apenas livros, mas assessoria pedagógica, espiritual e emocional contínua. O sistema educacional Gênesis nasceu no coração de Deus, não apenas como uma ideia, mas como uma resposta concreta de oração.
inspirada em Provérbios 22, versículo 6. Seguimos firmes no propósito de conduzir cada aluno no caminho da verdade, da sabedoria e da fé, com intencionalidade e compromisso com o Reino. O Sistema Gênesis oferece uma proposta educacional cristã completa. Coleção de livros didáticos da educação infantil. Coleção de livros didáticos do ensino fundamental, 1º ao 5º ano. Coleção de livros didáticos de inglês do infantil ao 5º ano. A coleção Fases, uma proposta que desenvolve valores socioemocionais e espirituais de forma intencional, por meio de histórias bíblicas envolventes, contemplando a educação infantil ao 9º ano. Assessoria pedagógica, emocional e espiritual contínua, voltada para o desenvolvimento integral do aluno e o fortalecimento da atuação de educadores, famílias e gestores. Os eventos pedagógicos formativos e inspiradores que conectam, renovam propósitos e impulsionam a missão das escolas cristãs em sua jornada de fé e excelência. Em 2025, iniciamos o lançamento de nossa nova coleção de livros didáticos, do 6º ao 9º ano. E em 2026, o Sistema Educacional Gênesis lançará sua coleção de livros paradidáticos, obras de leitura que unem em alta qualidade pedagógica temas profundamente relevantes para o público cristão, promovendo o desenvolvimento da competência leitora e do senso crítico dos alunos. Mais do que livros, nós oferecemos missão. Mais do que conteúdo, entregamos princípios. Com uma trajetória consolidada na educação, o Sistema Educacional Gênesis é respaldado por educadores profundamente comprometidos com a excelência do ensino e com os valores eternos do Reino de Deus. Na nossa escola, nós acreditamos em uma educação que forma não apenas o intelecto, mas também o caráter, não apenas a mente, mas também o coração. E é por isso que desde 2021 nós usamos com muita eficácia o Sistema Gênesis como nosso material didático. Já estamos há 5 anos colhendo os frutos maravilhosos e sendo ricamente abençoados por Deus através desse sistema. E eu posso dizer com toda a convicção que o Sistema Gênesis é uma resposta às nossas orações. Um material que une excelência acadêmica, tecnologia, inovação e, acima de tudo, princípios bíblicos sólidos que ajudam a formar alunos com caráter, propósito e fé. Todas as escolas que hoje utilizam o Sistema Educacional Gênesis expressam sua satisfação pela excelência pedagógica dos componentes curriculares, cuidadosamente alinhadas à Palavra de Deus. Por isso, o Gênesis não é apenas um papel e tinta, é propósito, é identidade, é fé aplicada ao ensino. Nossa missão é clara: formar gerações que reflitam a Cristo. Cada página escrita, cada atividade proposta, cada valor ensinado tem um destino: o coração dos nossos alunos. Acreditamos que toda verdadeira educação tem sua origem e seu destino em Deus. Nossa missão é formar gerações com propósito, caráter e fé, por meio de um ensino que une fundamentos bíblicos, relevância contemporânea e uma proposta pedagógica sólida e transformadora. Se sua escola busca mais do que simples apostilas e deseja um programa com propósito, base sólida e visão de futuro, conheça o Sistema Educacional Gênesis, um material cristão de fato, uma parceria que transforma de verdade. Ok, estamos de volta para o nosso bloco final, em que vamos continuar aqui abordando para vocês, com vocês também, um assunto de extrema importância, que é a ciência e a fé. Você que é educador, cristão, é importante você entender também que você faz parte de um processo muito importante, que é enraizar os seus alunos num caminho, plantando uma semente que talvez você não vai ver os frutos dela imediatamente. Mas você pode fazer grande diferença na vida do seu aluno
da sua criança, do seu adolescente que está hoje na sua sala de aula, através de pequenos atos. E dentro desse assunto, por que nós trouxemos esse assunto? Justamente porque a proposta do Sistema Educacional Gênesis é trazer para você, educador, a convicção de que você, o seu ensino, o seu papel dentro da sala de aula vai muito além do livro didático. Você pode justamente marcar vidas. E esse PodSeg justamente trouxe esse assunto para você refletir que além da parte intelectual, você pode também colaborar para o desenvolvimento integral do seu aluno. Não somente o aspecto intelectual, mas o aspecto espiritual, o aspecto emocional e também físico. E justamente os nossos encontros aqui têm trazido para você essa reflexão. E, novamente aqui, Júnior, quero agradecer muito a você por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Eu creio que está sendo muito relevante para todos os educadores que estão acompanhando. E eu queria, Júnior, que eu sei que você gosta de trazer bastante reflexões para nós, mas eu anotei aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, focado para o nosso público hoje que está assistindo, que são os nossos professores que atendem a educação infantil, fundamental, alguns também o ensino médio. Como um professor, Júnior, um professor cristão, falando propriamente deles, pode ajudar os estudantes a verem a harmonia entre o conhecimento científico e a espiritualidade, na sua visão, dentro do que você já estudou? Isso é muito fácil, né? A natureza, ela é espantosa, é incrível. Se nós pegarmos uma gota d'água e utilizarmos ela como objeto de estudo, a gente vai passar uma vida inteira estudando aquela gota d'água e não vai esgotar o que a gente tem a conhecer sobre ela, sabe? Albert Einstein, ele falou algo parecido, né? Falou que nós não vamos responder todas as perguntas, não teremos todas as respostas para as perguntas existentes, mas vale uma vida, né? Vale passar a vida. Por quê? Porque estudar a criação de Deus é algo incrível, O processo de fotossíntese, quer ver algo que me espanta? O processo de fotossíntese, vamos pensar. A plantinha pega lá, né, o CO2, a água, a quantidade de moléculas, pega a energia do sol e monta a molécula de glicose. Ela monta aquilo, ela reorganiza usando a energia do sol, que funciona como uma cola. Quando nós nos alimentamos, o exato processo de formação da glicose acontece no nosso corpo, só que em sentido contrário. Ele vai quebrar aquela molécula, né? Formar lá o CO2, separar a água, né? E liberar energia para o nosso corpo. Quando você pega, por exemplo, por que o céu é azul? Você tem ferramentas para estudar sobre luz, remontar aquilo que Isaac Newton, né, fez lá no porão de sua casa, da casa de sua família, quando teve uma pandemia, sabia disso? Ele ficou... Tudo que ele produziu cientificamente foi até, se não me engano, até os 26 anos. E a grande parte foi aqueles 2 anos de pandemia que ele ficou estudando de maneira autônoma, né? Então você tem muitas ferramentas. E quando a gente fala sobre a grandiosidade de Deus, até uma visão agostiniana, né, de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que a visão dele é assim: eu sou imerecedor da graça de Deus, sou imerecedor da graça de Deus, mas o seu amor me ilumina meu coração, minha mente, para eu estudar suas maravilhas, suas obras. Isso é incrível, né? A complexidade dos processos e a intencionalidade deles, porque uma linha, um carretel de linha que foi embolado é complexo, mas não tem intencionalidade. Mas quando você pega uma trama de tecidos, de tricô que seja, você pega aquela produção daquele tecido, é complexo, mas existe uma intencionalidade por trás, uma inteligência, o universo é inteligível. E estudar
essa intencionalidade, essa complexidade, é maravilhoso. É uma brincadeira. Uhum. É uma brincadeira. Não é estressante, é uma brincadeira, né? Você conhece a Deus por experiência pessoal. O seu amor por uma experiência pessoal. Mas quando você estuda, você está brincando, tentando entender um pouco mais do Salvador, né? De nosso Deus. Que incrível, Júnior. Que incrível. Olha, eu que sou da área de humanas, você trazendo esse assunto aí, apesar que eu gosto também muito sobre essa abordagem que você está trazendo. Todos gostam, né? Todos gostam. Não gostam um pouco da matemática por trás disso, né? Às vezes Sim, alguns falam, não, sim. isso aí eu não gosto não. Mas o assunto em si é legal, né? A Sim. maioria das pessoas gostam. Não, muito interessante. Agora, Júnior, eu queria abrir para você trazer aí para os nossos professores, educadores, alguma reflexão que você queira abordar dentro dessa temática, deixando também aí uma marca aí da sua participação aí hoje. Dentro da sua temática, né? Ciência e fé. Eu posso falar uma coisa que mudou um pouco a minha percepção de Deus, né? Do amor de Deus para conosco. Vamos começar com algumas informações, né? Bom, o planeta Terra é muito grande, né? A gente considera ele muito grande. Ele tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência. Mas se você parar para pensar, um carro com 40 mil quilômetros é um carro bom ainda, né? Uhum. Obviamente não é uma linha reta como se fosse uma bola de boliche que pode lisa, né? Tem as irregularidades, né? Mas a média é 40 mil quilômetros de circunferência. É um planeta grande, azul, bonito, Sim. né? E agora vamos pensar na distância do nosso planeta para a Lua. É aproximadamente 380 mil quilômetros. Em alguns momentos está mais próximo, em alguns momentos mais distante, né? A gente consegue medir essa variação, mas é uma variação pequena considerando toda a distância. A luz da Lua demora talvez 1,3 segundos para chegar à nossa Terra. Lembrando que a velocidade da luz são de 300 mil quilômetros em 1 segundo. 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, a luz que a Lua reflete do Sol para a gente, da Lua até a gente demora 1 segundo e um pouquinho, talvez 1,3 segundos. Essa distância daria para a gente colocar todos os planetas um do lado do outro do sistema solar e caberiam. Então, apesar de demorar 1 segundo, é uma distância bem considerável. Sim. A distância da gente para o Sol, do nosso planeta para o Sol, são 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. 150 milhões de quilômetros, bem mais do que na Lua. A luz do Sol até o planeta Terra demora um pouco mais de 8 minutos. Um pouco mais de 8 minutos. Se acontecesse alguma coisa agora e o Sol piscasse, ia demorar 8 segundos para a gente perceber isso, né? 8 minutos. É uma distância considerável isso daí. É uma boa distância. E aí o ser humano, com sua curiosidade, espírito aventureiro, se não me engano, na década de 70, ele mandou algumas sondas para o espaço. Dentro dessas tinha a missão Voyager. Eram 2 sondas. E quando essa sonda estava passando do ladinho ali de Saturno, planeta com anéis, maravilhoso, quando você olha aquilo no telescópio, você vê fotos muito mais bonitas do que aquela visão no telescópio. Mas quando você vê que existe de verdade aquele planeta, é algo que não dá para descrever, sabe? É uma sensação única aquilo. Você fala, isso é incrível, incrível. Mas tudo bem, a sonda quando estava lá do lado, um divulgador científico, um cientista chamado Carl Sagan, que apesar de ser ateu, fala coisas belíssimas sobre o universo que nos levam até a Deus, né? Seus escritos são impressionantes. Eu sou muito fã dele. Ele pediu para que
essa sonda virasse para o nosso planeta e tirasse uma foto dela. Esse pedido demorou muito a ser atendido, porque ainda tinha algumas coisas para a Voyager fazer, e era um risco apontar ela para direção do nosso planeta e queimar suas câmeras, seus equipamentos, porque estava muito próximo do Sol, a Terra. Quase 10 anos depois, o pedido foi aceito e ela já estava lá em Netuno. Netuno, o último planeta do sistema solar. Uma distância muito grande, cerca de 20 vezes a distância do nosso planeta para o Sol. E quando ela tirou a fotografia do nosso planeta, foi percebido que existia só ele chamou de um pálido ponto azul. Era quase indistinguível das outras estrelas, mas era um pálido ponto azul. Ele até tem um escrito interessante que ele fala assim: tudo aquilo que você conhece sobre a humanidade, todos os bandidos, eu não estou falando exatamente como ele escreveu, é um texto grande, todos os bandidos, criminosos, todos os heróis, todos os santos, todos os pecadores, todos os líderes, todos os reis, presidentes, todos os políticos, todas as crianças, tudo que você conhece sobre a humanidade, toda a história da humanidade está ali, naquele pálido ponto azul. Dá uma sensação de crise existencial. Muitas pessoas falam isso comigo. Está me trazendo uma crise existencial, mas não para por aí. Depois de Netuno, existe ainda um cinturão de asteroides. Depois desse cinturão de asteroides, não é aquele que está próximo de Marte, entre Marte e a Terra, não. Existe outro, né? Tem a nuvem de Oort. E existe muito mais coisas. Estão a mais de 50 unidades astronômicas, 50 vezes a distância da Terra para o Sol. A estrela mais próxima da gente é Próxima Centauri, que está 4 anos-luz, aproximadamente 4,2 anos-luz da gente. Significa que, na nossa referência, a luz que ela está emitindo vai demorar 4 anos para chegar até a gente, numa velocidade de 300 mil km por segundo. A nossa galáxia, a Via Láctea, nós somos apenas um sistema quase na periferia dela. A nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, parecidas com o nosso Sol. 200 bilhões. Eu gosto de falar 300 bilhões porque existe uma média de 400 a 200 bilhões, mas eu estou sendo conservador no número, não quero exagerar. 200 bilhões de estrelas. Cada estrela, em média, com um planeta. Em média, alguns mais, algumas não têm. Tanto é que nós já conhecemos mais de 5 mil exoplanetas, planetas fora do sistema solar. Certo. O James Webb, ele refez uma foto que o Hubble fez alguns anos atrás, que foi focar em um ponto no universo que era aproximadamente aquele ponto, 1 centímetro quadrado. Se você pegar a sua mão, esticar a sua mão, pode perceber que a sua unha é mais ou menos desse tamanho. Ele focou naquele pedacinho, ficou algumas horas ali, o James Webb, capturando a luz que vinha ali. A gente sabe que quando abre-se o diafragma da câmera, ela captura mais luz. Era um ponto que não tinha nada. E ele fotografou ali. Não era um caso de sorte. Já se tinha uma percepção que existia algumas coisas ali. Ele tirou uma foto. Aquela foto foi considerada como Deep Field, o nome dela, Deep Field. Campo profundo. E ali, uma foto maravilhosa. Tinham dezenas de galáxias. Dezenas e dezenas de galáxias. Cada galáxia com aproximadamente 200 a 300 bilhões de estrelas. Coisa incrível. É muita coisa. Obviamente, existe ainda muito mais galáxias. Isso era em 1 centímetro quadrado que o James Webb estava tirando aquela foto. Depois vocês podem pesquisar. Deep Field, James Webb. Pode até comparar com a foto parecida feita pelo telescópio espacial Hubble. Mas não para por aí. Existe um limite de percepção visual dos telescópios do nosso universo.
a gente não consegue ver o universo como um todo. Uhum. Nós conseguimos ver 46 bilhões de anos-luz de distância. 46 bilhões de anos-luz para lá, para cá, para cá, para cá. Lembrando que anos-luz não é tempo, é distância. É o quanto a luz demora para percorrer aquela distância com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, 46 bilhões de anos-luz. Você pode fazer as contas, né? Se quiser. Ixi, não quero Você não. coloca Quero não. 300 mil quilômetros em um segundo, multiplica por 60, vai dar 1 minuto luz, divide por 60, multiplica por 60, vai dar 1 hora luz, multiplica por 24, dá 1 dia luz, pega esse resultado, multiplica por 365,25, dá 1 ano luz, e multiplica por 46 bilhões. Deixar para os matemáticos, Para os professores matemáticos, que né? estão assistindo aí fazer essa conta. É interessante. É interessante. Por isso a gente usa essas unidades de medida. Aham. Porque se fossem usar quilômetros, ia ser algo que não daria para falar, né? Enfim, o raio de observação do universo são 46 bilhões de anos-luz. Vamos pensar nisso. A partir daí a gente não consegue ver. Tem uma explicação porque o universo está se expandindo mais rápido nesse ponto do que a própria velocidade da luz. Então existe um limite. Aí agora a gente para pensar um pouquinho e contextualizar com a parte do Criador, a parte espiritual. Nós acreditamos, a maior parte do mundo cristão, católicos, protestantes, nós acreditamos em 5 premissas, Leonardo. Eu gosto muito, quando eu vou estudar, pensar nessas premissas. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, só que a gente já pode falar muito sobre isso. Um Deus criador de todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, eu estou falando tanto do espaço e suas dimensões, como também o tempo. Criar o tempo, ser professor de português. Criar é um verbo. Verbo Sim. é ação. A ação envolve tempo inicial, tempo final. Então, como um ser pode criar o tempo? Criar. Somente um ser atemporal. E a gente não consegue explicar como. E a última premissa, um Deus de amor incomensurável. Eu gosto de pensar nessas 5 premissas. Uhum. Obviamente, Deus tem atributos infinitos, mas eu me detenho de maneira Nessas ousada, 5, né? me deter nessas 5. Dentro dessas características, nós acreditamos que Deus criou o universo. E nós só conseguimos ver um determinado volume desse universo. Grande, muito grande, com um raio de 46 bilhões de anos-luz. Aí a gente pensa, o Criador de todo esse universo, pensem só comigo, o Criador de todo esse universo, que tem o raio de 46 bilhões de anos-luz, olhou para aquele ponto que o Carl Sagan chamou de pálido ponto azul, quando foi observado de Netuno, nosso planeta vizinho aqui, chamou de pálido ponto azul, onde um físico falou que é um pedacinho de rocha molhada. Se fez um ser humano, na figura de Jesus Cristo, veio até esse pedacinho de rocha molhada. Foi humilhado, sofreu, passou frio, fome, morreu para que nós pudéssemos experimentar e entender, de certa forma, um pouquinho do seu grandioso amor para conosco. E aí eu penso, que amor é esse? Isso faz grande diferença, Leonardo. Isso faz grande diferença, porque nesse momento você começa a pensar assim, eu vou segui-lo, não porque eu quero a salvação, não porque eu quero um benefício ou evitar a perdição, mas eu quero seguir esse ser porque ele demonstrou um amor que eu não posso imaginar o tamanho dele. Só pela obediência por amor e por gratidão. A nossa existência nesse pedacinho de rocha molhada já renderia graças ao nosso Deus de uma maneira infinita, né? Isso me ajudou a conhecer um pouquinho mais do amor de Deus
e com certeza ajuda os nossos professores a entender um pouco mais da sua missão e nós utilizarmos as ferramentas pedagógicas, que é o português, a matemática, a ciência, a física, a biologia, a química, a geografia, que são apenas ferramentas pedagógicas, para que além de nós ajudarmos na formação de um cidadão de bem, ele compreender que esse Deus que nós estamos falando não é aquele Deus carrasco que muitos pregam, que tem que ser temido porque senão vamos receber castigo, e sim um Deus de amor que nos aconselha para que possamos ser felizes. Isso muda total o ponto de vista da gente, né? Júnior, que incrível esse pensamento que você trouxe, e é uma reflexão para nós, né? Acredito que você também, educador, está conseguindo entender justamente o propósito de estarmos aqui com o Júnior hoje, que é justamente entender que essa visão de Deus para nós é também a visão que nós, educadores, temos que ter para os nossos alunos, né? Que é o pregar o amor, e você jamais também desistir do seu aluno, porque diante desse universo que Deus criou, né, que vai muito além do nosso sistema, ele propôs enviar o seu filho para morrer neste ponto pálido azul, né? E isso muda como você trata o próximo, porque ao mesmo tempo que nós temos aquela crise existencial, fomos atribuídos com um valor incrível, onde o próprio Deus, Criador de todas as coisas, veio aqui e morreu por nós. Imagina o valor que nos foi atribuído. E aí, como é que você vai tratar o seu próximo, o seu aluno que está sob os seus cuidados? Ah, mas ele é um revoltado, ele é um menino que é problemático, é uma menina que não respeita e tudo. Mas ele está ali. Ele está ali, né? No mesmo pálido ponto azul que você. Verdade. Ele é tão imerecedor, você é tão imerecedor das bênçãos que Deus te deu, quanto qualquer outro. Então nós estamos em pé de igualdade, caminhando da mesma forma, tentando melhorar. Talvez em momentos diferentes, em fases diferentes, mas a nossa tolerância, a nossa compreensão para com aquele aluno, às vezes para um colega de profissão, muda também, né? Sim. Tipo assim, a gente fica no nosso lugar, né? Vamos lá. Eu tenho valor porque Deus me atribuiu valor, né? E você tem o seu valor porque Deus atribuiu valor a você, né? Então você, educador, você é muito importante para Deus, para nós do Sistema Educacional Gênesis, e você também deve passar para o seu aluno, como um trabalho de discipulado, esse amor. Ele precisa perceber Jesus em você. E eu creio que é principalmente esse o nosso objetivo. O Sistema Educacional Gênesis quer justamente que cumpramos esse dever, essa missão que Deus colocou, e eu acredito que você, com maestria, Júnior, trouxe para nós essa visão que aparentemente, né, para quem visualizou aí o tema, pensou, não, isso não é um pouco técnico, né, um pouco teórico, mas nós percebemos que realmente Deus está em tudo. Sim. É incrível isso. Eu quero deixar, Júnior, aqui também seu Instagram, porque para os educadores que querem conhecer um pouco mais do Júnior, também do seu trabalho, pesquisarem, né, os seus trabalhos no Instagram. O Júnior está no Instagram com Prof. JR81. Professor. Isso, de professor, né? Não, é completo escrito. Professor JR81. Ô, Júnior, desculpa, então eu anotei errado aqui. Então, @professor JR, que é no caso do Júnior, 81. Certo? Júnior, quero agradecer aqui a sua participação, dizer que ela foi muito importante. Eu mesmo também, como educador, acredito que não vou sair desse PodSeg aqui o mesmo. E quero abrir aqui para você, deixar aí uma mensagem final para os educadores, para aqueles professores que estão nos acompanhando, para encerrarmos aqui o nosso PodSeg de hoje. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar de ciência e fé, falar de Deus, né? Apesar que eu falei no início que é uma grande brincadeira, mas é uma missão também, né? Sim. É uma missão. E para os nossos professores, né? Nós devemos lembrar, né? Que é um trabalho muito significativo.
Jesus Cristo foi chamado de mestre e de bom mestre. Imagine só, Jesus Cristo se colocando na mesma profissão que você, um professor. Agora vamos fazer a diferença. Vamos usar as ferramentas pedagógicas que nos são dadas para melhorar os nossos alunos, para fazer com que ele tenha uma percepção de mundo diferente, em que Deus, nosso Criador, é um Deus de amor, misericordioso, que nos dá esperança e que está conosco, 100% atento às nossas necessidades, sendo elas pequenas ou grandes, 100% atento às nossas necessidades. Não porque Ele está para nos servir, mas Ele está ali porque nos ama e fará o que é necessário para que possamos, em breve, estarmos pertinho dEle, morando com Ele. Então, a missão do professor é algo muito importante comparado à missão do nosso grande mestre. Tudo em suas respectivas escalas, né? Mas que é um trabalho de extrema importância, e mesmo que você não seja valorizado pelo Estado, pelo governo, pelo salário, mas Jesus Cristo está valorizando o seu trabalho de uma maneira incrível e está do seu lado. Muito bom, Júnior, muito obrigado. Quero comentar aqui novamente, você, professor, educador que está acompanhando esse PodSeg, não esqueça de deixar o seu nome completo e a escola que você trabalha para que você receba o seu certificado referente a esse podcast. A nossa intenção é agora, próximo ao final deste ano, entregar todo o certificado para os nossos educadores que participaram aí dos nossos encontros durante o ano. Nós temos aí a nossa secretária que está acompanhando aí no chat, ela está registrando aí os nomes, então você pode deixar aí registrado o seu nome e a escola que você trabalha. E queremos convidar vocês também a estarem conosco no nosso próximo PodSeg, que será no mês de setembro, e você é convidado a nos acompanhar, se Deus assim permitir. Nós do Sistema Educacional Gênesis queremos agradecer a sua presença, a sua companhia até aqui, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua missão também como educador, e que você continue acompanhando aí o Sistema Educacional Gênesis em nossas redes sociais, em nosso Instagram, sistema.gênesis, e também no nosso YouTube, Sistema Educacional Gênesis. E nos vemos no nosso próximo encontro. Júnior, mais uma vez, muito obrigado. A você também que nos acompanhou até aqui, e que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.